E aí, pessoal, como que vocês estão? Espero que bem. De umas semanas para cá, alguns inclusive compartilharam já comigo que eu andei fazendo uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada sobre as pandemias, para poder entender um pouquinho melhor esse mundo que a gente está vivendo. Tinha muito a ver com o assunto da Primeira Guerra Mundial, que eu tinha me aprofundado também. Mas eu acabei me deparando com uma situação muito diferente, assuntos muito bacanas, o que me entusiasmaram muito a aprofundar um pouco mais nessa pesquisa. E nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês, em forma de vídeo, quais foram as impressões que eu tive, aquilo que eu aprendi com relação a isso. A primeira coisa que foi muito interessante para mim foi entender que no passado, desde a antiguidade mais remota, a antiguidade oriental ainda, os povos sumérios, acádios, a gente encontra muitas descrições falando sobre pestes ou pragas. E na maioria delas, sempre há uma falta de explicações e sempre tem um fundo religioso. A gente diria que a ira divina sempre esteve presente quando se fala sobre pestes ou se fala sobre pragas. Eu achei muito interessante a gente entender também a falta de conhecimento desde o passado para a gente entender essas descrições. Uma coisa interessante também que na minha pesquisa eu me deparei foi com a questão da arte. A arte se fez valer muito desse tema em vários momentos. Aqui é um exemplo disso, um Poçanda, que está no Louvre nesse momento, e é uma alegoria à peste, né? Então a gente vai encontrar muito disso na arte. A arte vai se usar muito, e na cultura de uma forma geral eu já vou chegar nisso também. Aqui eu tentei fazer uma definição para entender o que são surtos, o que são epidemias e o que são pandemias. O surto, por exemplo, é quando acontece num local específico, apenas uma região, um determinado tipo de doença, repentinamente. O exemplo disso, o surto de dengue, por exemplo, que nos acomete sempre na nossa região, em determinadas épocas. Epidemia, embora ele tenha caráter transitório, ele ataca um grande número de pessoas e também numa determinada localidade. Então você tem a transmissão de doenças em uma determinada região apenas, ou mais de uma, mas que ela está isolada praticamente. Já a pandemia, a palavra vem do grego, vem de pan, todos, e demos, pessoas. Então é quando atinge praticamente o mundo todo, o planeta todo, mais quando todos os continentes são acometidos por essa doença, uma doença igual. Em geral, as pandemias não têm muita explicação no começo. Pela minha pesquisa, quase todas as pandemias, elas atacavam de forma desconhecida. É interessante porque as primeiras pestes ou pragas, como eu disse no início, né, elas estão relatadas na Bíblia já. Nós temos aqui em Samuel, capítulo 1, versículos 6 a 9, uma descrição de uma praga cometida aos filisteus, no momento em que os filisteus roubam a Arca da Aliança, e como eu disse também no começo, sempre tendo uma conotação de castigo divino, Deus castigando. Eu não vou ler todos os trechos que eu vou postar aqui nesse vídeo, vocês vão poder ler individualmente, mas aqui mostra, falando a respeito de como que as pessoas eram acometidas, né? Como feriam os homens da cidade, etc. Então você já tem vários relatos bíblicos, sem contar, por exemplo, as pragas do Egito, que sempre tem uma conotação de castigo divino. Então, a primeira peste que a gente vê surgir na história oficialmente registrada é um trecho bíblico. E essa foi uma peste bubônica, que também a gente já vai falar sobre ela daqui a pouco. Aqui, como eu disse, a arte sempre retratando esses momentos, né? Esse quadro mostra a arca sendo levada pelos filisteus e ele está no Museu do Prado, em Madrid. Aqui a gente já vai para a antiguidade clássica, né? Para a Grécia.
Peste ou Praga de Atenas, no século V a.C. É muito interessante porque a gente já encontra dentro da Guerra do Peloponeso, rapidamente a Guerra do Peloponeso, quem lembra, foi a guerra entre atenienses e espartanos. E com todo o poder que Atenas tinha naquele momento, os espartanos acabaram tendo vantagem. Atenas era muito mais poderosa, porém Esparta tinha um exército muito mais poderoso. Ok, até aí, legal, mas essa doença, essa peste ou essa praga de Atenas, como aqui no texto está se relatando, ela é descrita pelos textos de Tucídides em Guerra do Peloponeso. Mais tarde, estudando, foi descoberto que era febre tifoide. Mas o muito interessante é que foi um dos motivadores para o enfraquecimento de Atenas perante Esparta. Esparta acabou vencendo. E a gente não fala muito sobre isso na história, e foi realmente uma praga. Eu destaquei alguns trechos da frase de Tucídides para a gente entender um pouquinho mais, né? Atenienses numa terrível epidemia, eram numerosas as pessoas, né? Os princípios desconheciam, no princípio era desconhecida a natureza da enfermidade. Como eu disse, as pragas, as pestes, e mais tarde a gente vai entender também as epidemias e pandemias, no primeiro momento elas não têm realmente um conhecimento científico dela. Mas eu acho muito interessante essa praga para a gente poder entender, inclusive, o desfecho ou o decorrer da Guerra do Peloponeso na antiguidade da Grécia Antiga. Que, como eu disse também, a arte sempre se fazendo valer da, da, das epidemias, das pragas, das pestes, né? De forma bastante trágica e, ao mesmo tempo, com uma beleza que só a arte podia mostrar, né? Mais uma vez a gente vai para antiguidade clássica, né? Em meio ao Império Romano, né? Agora a gente já está no Império Romano, a peste de Siracusa, no século IV a.C. Ela envolve o momento das Guerras Púnicas, também rapidamente, para a gente lembrar, as Guerras Púnicas foi aquele momento em que o Império Romano conquista Cartago, que ficava no norte da África, e a partir das Guerras Púnicas é que Roma, ainda não sendo um império, vai se tornar um grande império, porque ela vai ter o mar Mediterrâneo ao seu dispor, mas o Mare Nostrum passa a ser definitivamente o mar do Império Romano. Então é muito importante também a gente entender que no momento em que os exércitos cartagineses atravessam e sitiam Siracusa, que é uma cidade italiana, os soldados cartagineses que estariam atacando, protegendo, nesse caso, a Cartago, eles são acometidos por essa peste. E aqui tem uma descrição, inclusive, dos primeiros sintomas, febre, dores nas costas, etc. E o que vai acontecer? A imensa maioria dos soldados morriam num prazo de aproximadamente 6 dias, 5, 4 dias, o que fazia com que houvesse um terror muito grande que essa peste trazia. E o Império Romano, nesse caso, foi extremamente beneficiado, porque, afinal de contas, os ataques dos soldados cartagineses acabaram ficando inferiores perante ao horror da epidemia, né? E eles acabam vencendo os invasores facilmente. Então, aqui, novamente, nós temos uma peste, um grande destaque durante a Antiguidade Clássica, né? Mais uma vez, a arte se fazendo valer desse momento, né? Da praga. Mais uma vez, nós temos o Império Romano, mas agora nós temos uma pequena peculiaridade aqui. O Império Romano, que era dirigido por Marco Aurélio, que era da linhagem dos Antoninos, por isso que recebeu essa denominação peste antonina. Ela acabou causando uma grande devastação à cidade de Roma, mas em pouquíssimo tempo ela se espalhou por grande parte da Europa, né? A Itália foi tomada por pouco tempo, até a Gália, que é a atual França, né? E é importante a gente perceber aqui que mesmo na antiguidade as epidemias, as pestes, como eram chamadas na época, elas tinham uma velocidade razoavelmente grande.
E um detalhe muito importante aqui, que essa peste ela é contemporânea a Galeno, que foi um grande médico, filósofo romano, porém ele tinha origem grega, ele nasceu na região de onde hoje fica a Turquia, e ele foi responsável por descrever todos os sintomas. Isso está registrado no material que ele deixou. Galeno ele foi responsável, entre outras coisas, para definir que as nossas artérias partiam sangue e não ar. Ele teve uma importância muito grande para a medicina na antiguidade, ele vai ser muito estudado até na contemporaneidade. Mas a principal característica ou curiosidade, vamos dizer assim, é que Marco Aurélio, o próprio imperador, foi acometido. Ele acabou sendo vítima e ele morreu por essa peste. Então, para vocês verem que ataca qualquer um, né? Atacou soldados e também atacou o próprio imperador. E a arte novamente se fazendo valer desse momento trágico, onde a gente vê inclusive a fome, o desespero muito explícito nessas obras. Ainda durante o Império Romano, porém agora já no Império Romano do Oriente, né, quando houve a peste justiniana, tem esse nome porque foi durante o período dos tempos do Imperador Justiniano, onde hoje fica Istambul, era a antiga Constantinopla, e foi lá que acabou iniciando essa peste. E ela se espalhou por todos os países asiáticos e chegou até a Europa. E também foi muito rapidamente. Só para se ter uma ideia, chegava a aproximadamente 5.000 mortos ao dia em Constantinopla. Nós não temos os dados oficiais, não tem precisão de dados oficiais de número, mas a gente já chegou a uma conclusão que são milhares, milhões de mortos, e aproximadamente 40% da população de Constantinopla foi totalmente dizimada, e 1/4 da população do oriental do Mediterrâneo, toda a borda do Mediterrâneo foi atingida. E esses relatos estão todos descritos por Procópios, um arquivista do Império Bizantino na época. Esse daqui também foi bastante trágica, essa peste. Mais uma vez, a arte se valeu dela, né? E, finalmente, a mais famosa, a mais falada, a mais comentada, inclusive a mais romancizada de todas as obras, foi A Peste Negra, do século XIV, né? Ela foi a maior, a mais avassaladora. Ela tem início na Crimeia, de lá ela vai se espalhar. Inclusive, há relatos que ela tenha sido a primeira arma química usada na história da humanidade, já que os mongóis usaram corpos, mesmo sem saber qual era o motivo da doença, jogavam corpos através de catapultas para atingir exércitos inimigos, e eles sabiam que quando esses corpos de pessoas que morriam com a peste atingiam o exército, outras pessoas eram contaminadas. Porém, a peste negra ela era transmitida através de uma bactéria, a Yersinia pestis, por esse motivo que tem o nome de peste. A própria bactéria recebeu o nome de Yersinia pestis. Ela rapidamente ela se espalhou por toda a Europa, principalmente porque havia uma comunicação muito rápida entre a navegação. A navegação na Europa, naquele momento, estava com bastante agilidade. Ela chega na Itália pela Sicília, ela vai se espalhando até que ela atinge praticamente toda a Europa, até chegar na Inglaterra, etc. Uma curiosidade muito grande dessa epidemia, que a gente já começa a chegar nos nossos pensamentos atuais, né? A questão da higiene, porque nós estamos vivendo um momento da decadência do sistema feudal, a população estava saindo do campo, retornando do campo para a cidade, onde a gente chamava inclusive de renascimento urbano nesse momento, né? Estava havendo muitas mudanças estruturais do feudalismo, e a falta de higiene, onde as pessoas se aglomeravam, viviam em casebres, etc. E isso facilitou a propagação dessa peste.
dessa bactéria, já que ela era transmitida através da pulga de ratos, ou seja, falta de higiene. E essas mudanças culturais vão atingir principalmente a decadência total do sistema feudal. O feudalismo ele vai começar a entrar em decadência nesse momento, e a exaltação de um novo pensamento que passa a ser o renascimento cultural, que daí já é um outro assunto, já que boa parte da Europa foi dizimada. Uma coisa muito importante para a literatura, para a arte também, é que vai surgir nesse momento o livro Decameron, de Giovanni Boccaccio, um contemporâneo da Peste Negra. Ele viveu, inclusive, a Peste Negra, e ele vai usar como pano de fundo para suas 10 novelas que ele vai escrever no Decameron. E aqui também eu destaco algumas frases, né, onde ele fala no livro a questão da cólera divina, né, não havia nenhuma prevenção válida, e, enfim, num momento bastante trágico. Na sequência, a gente vai ver também no Decameron alguns relatos que ele fazia do caos. Então, realmente era uma situação caótica, né? Todos estavam mortos ou doentes. Então, é uma situação que aqui, inclusive, eu tenho uma arte também retratando a peste e o tamanho que era o caos. E aqui eu trouxe também um trecho que ele descreve sobre os problemas dos cadáveres, né? Não tinha onde enterrar todas as pessoas, as centenas dos cadáveres que iam chegando, eles eram empilhados, né? E só por uma curiosidade aqui, o banho estava proibido, por motivos que na época envolvia a questão do puritana, que o corpo não deveria ficar desnudo. Outro motivo também é que eles acreditavam que uma camada de gordura poderia nos proteger. E mais tarde a gente vai descobrir que muitas coisas acabaram vindo da peste negra. Por exemplo, a proibição do batismo que a Igreja Católica fazia por imersão. Porque como os cadáveres eram jogados nos rios, muitas vezes os rios ficavam contaminados, as pessoas não podiam mais se banhar nos rios, quanto menos fazer batismo. Então eles passaram a usar a aspersão no batismo, e a partir disso até hoje essa é uma prática normal dentro da Igreja Cristã Católica. Mais tarde os protestantes vão adotar outro critério de batismo, mas longe de ser aos moldes da religião católica. Eu trouxe aqui como uma curiosidade que eu resgatei várias peças no decorrer do período entre a peste negra e o período da contemporaneidade, né? Uma que eu achei muito particular aqui, de interesse, é uma que acometeu Milão no século XV, né? Dizimou mais de 5 mil pessoas, que parece pouco, 5 mil pessoas, mas para a época era 1/3 da população da cidade de Milão, e ela foi responsável por uma mudança muito radical do ponto de vista da arquitetura e do urbanismo. Leonardo da Vinci cria os conceitos da cidade do futuro, que por sinal é onde ele vai conceber um tipo de cidade em que a higiene, em que a organização da cidade possa ser mais proveitosa para que a população viva de forma mais sadia. Na sequência, eu trouxe outra em Milão no século XVI, que já teve 190 mil mortos, Nápoles, Londres, Viena e Marsella, para você perceber quanto essas epidemias foram se acometendo durante todos os anos seguintes, até o século XVIII. Né? Uma coisa muito interessante que nós também resgatamos na pesquisa foi a questão da dizimação de populações indígenas na América após o descobrimento, a partir da colonização europeia, entre o século XV e o século XVI. Muito se falava que era apenas a varíola que dizimou os indígenas. Mas na pesquisa nós descobrimos que houve um momento em que a Cocolitzil, que significa peste na língua asteca, foi causada por uma bactéria da salmonela.
muito semelhante àquela que nós conhecemos a salmonela hoje. E essa descoberta foi feita há aproximadamente uns 10 anos apenas. Depois de 500 anos, 500 e poucos anos, é que foi descoberto que não foi apenas a varíola, mas foi uma bactéria que trouxe a dizimação não apenas dos indígenas, como também muitos conquistadores europeus acabaram morrendo. Então isso daqui acaba sendo uma redescoberta, e aqui também a arte se fazendo valer desse momento trágico, né? Eu trouxe aqui a guerra ou revolta da vacina, que aconteceu em 1904, na cidade do Rio de Janeiro. Foi um momento bastante particular da cidade do Rio de Janeiro, porque nós tínhamos acabado de proclamar a República, nós tínhamos uma quantidade gigantesca de ex-escravos sem trabalho, muita gente vivendo em casebres, vivendo em cortiços no centro do Rio de Janeiro, e durante o governo do presidente Rodrigues Alves. Presta atenção que daqui a pouco a gente vai voltar a falar de Rodrigues Alves. O Rio de Janeiro estava cometido principalmente por varíola e febre amarela, e foi contratado Oswaldo Cruz, que era um médico sanitarista, que foi para a França estudar, e o governo brasileiro pede para que o governo francês envie alguém para que possa ajudar nessa proliferação de doença. E o Oswaldo Cruz, que era brasileiro, foi destacado para vir para cá. Era um momento também que, por conta das construções e das moradias insalubres, havia pouquíssima higiene, houve a caça a ratos, os chamados mata-ratos, né? E aqui a gente já encontra o primeiro momento do isolamento social. E a vacinação obrigatória, que foi imposta pelo governo, não foi bem vista pela população, por alguns motivos. O mesmo governo que estava obrigando a população a sair de suas casas, porque a cidade do Rio de Janeiro ia passar por uma política de modernização para ser a capital da República moderna e bela, etc. Iam se passar grandes avenidas pelo centro do Rio de Janeiro, no governo do prefeito Pereira Passos. Acontece que essa população não conseguiu ver com bons olhos. E não houve uma política de educação sobre vacina, ninguém sabia o que era isso. E também o fato de mulheres terem que abaixar o ombro, a manga do vestido para homens vacinar não era bem visto. Então a população se revoltou porque Oswaldo Cruz exigiu que pusesse o exército para invadir as casas para vacinação obrigatória. E finalmente chegamos onde mais nós estávamos querendo, que é a primeira pandemia oficialmente que aconteceu no mundo, que ficou conhecida como gripe espanhola, que não foi na Espanha que se originou. Por que ficou com o nome gripe espanhola? Ela acontece no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial já estava quase no final, em alguns países ela já tinha até acabado, e a Espanha era um país neutro, e por ser um país neutro, ela também possuía uma imprensa neutra. E foi a imprensa espanhola que começou a noticiar que estava acontecendo uma proliferação de uma doença ainda inexplicável e que essa doença estava acometendo muitos países. Inclusive a França foi o primeiro país. E o governo francês proibiu que a imprensa divulgasse isso. O que foi pior, mais tarde a gente vai descobrir que se a imprensa tivesse noticiado, acabava sendo mais fácil o tratamento. Essa doença ela teve origem nos Estados Unidos, e dos Estados Unidos ela vai se espalhando, chegando para a Europa, e da Europa chega até a América do Sul, mais precisamente no Brasil, em 1918. Ela vem através de um navio de bandeira inglesa, que saiu de Lisboa e atracou, passando pelo Recife e pelo Rio de Janeiro. Ninguém sabia do que ia acontecer. Aqui eu trouxe algumas imagens para que a gente perceba que não tem muita diferença, passados 100 anos, do que nós estamos vivendo, né? Foi proposto o isolamento social completo, com o fechamento do comércio. Aqui que eu falei para vocês que eu ia retornar com Rodrigues Alves, ele morreu sem poder tomar posse do seu segundo mandato como presidente da República. Ele ganhou a eleição, mas ainda no final daquele ano ele acabou morrendo com a febre espanhola. Foi criada a Cruz Vermelha no Brasil. A Cruz Vermelha vem para o Brasil
a partir disso, inclusive para tentar solucionar, já que nós só tínhamos santas casas, nós não tínhamos hospitais particulares, nós não tínhamos hospitais além das santas casas, então não tinha estrutura suficiente para um tratamento. Essa peste, a gripe espanhola, ela se espalhou, essa pandemia se espalhou em aproximadamente 2 anos, ela foi até aproximadamente 1920, e ela teve 500 milhões infectados no mundo, de 50 a 100 milhões de mortos. Aqui a gente faz uma comparação que só para comparar com a Primeira Guerra Mundial foram 8,5 milhões de pessoas mortas, contra de 50 a 100 milhões. Só que no Brasil foram 35 mil mortes. Nós estamos falando do início do século XX. A população era bem menor, para a gente fazer uma equivalência, né? Houve uma necessidade da reforma total da estrutura de saúde, foi quando foi criado, a partir da década de 30, já no governo de Getúlio Vargas, o Ministério da Saúde. Carlos Chagas, ele foi responsável, ele era um médico sanitarista, infectologista muito atuante naquela época, e ele foi, através de medidas judiciais, através de opressão, inclusive, do próprio exército, ele trouxe medidas de saúde pública. E se a gente olhar, não tem muito diferença dos dias de hoje. Quarentena em navios, criação de hospitais emergenciais, inclusive em tendas, caçambas de caminhões foram criados para isso, até mesmo ônibus esvaziado para que pudesse usar o seu espaço interno como hospitais de emergência, né, chamados hospitais de campanha. Postos de atendimento espalhados por todo o Brasil, inclusive pelo interior. Campinas foi uma cidade extremamente afetada, 50% da sua população foi dizimada. Fechamento de escolas e teatros, paralisação de todos os eventos esportivos, inclusive do futebol, que naquela época já era bastante popular, redução dos cultos religiosos, as igrejas ficavam abertas às vezes para receber doentes, fechamento total de comércio, e era fiscalizado contra qualquer tipo de aglomeração. Se a gente pegar algumas normas daqui e retratar para o século XXI, a gente não está muito diferente disso, né? A gripe espanhola, ela era causada pelo vírus do H1N1, muito semelhante ao que acometeu o mundo mais recentemente, em 2009, né? E muita gente já esqueceu dele, então, recentemente, né? 75 países em 3 meses apenas foram infectados, mais de 700 milhões de casos no mundo, de 150 a 500 mil mortes, só aqui no Brasil, 627 casos. Houve uma pequena quarentena, sim, as escolas, algumas tiveram que fechar por pouco tempo, mas fecharam, e houve uma busca maior pela questão da higienização, principalmente das mãos. Você deve estar me perguntando assim, por que não se falou tanto da gripe espanhola e agora se fala muito, né? A gripe espanhola foi uma pandemia que ela foi conhecida na história como a pandemia esquecida. Por quê? Dentro da história, a memória da Primeira Guerra Mundial ainda era muito grande, os países estavam se reconstruindo. Dentro da nossa história, uma coisa acabou abafando a outra. Então, por esse motivo que depois de 100 anos, hoje a gente resgata como uma certa, tentando trazer uma certa injustiça. Que essa pandemia, talvez, se ela tivesse sido mais bem explicada, estudada ou trazida à tona hoje, nós teríamos mais respeito a ela e entendêssemos um pouco mais o que está acontecendo nos nossos dias atuais. Para encerrar, eu trago aqui novamente a nossa alegoria, que a arte vai se valer de uma obra de Peter Bruegel, que ele traz aqui os horrores da peste, né? O Triunfo da Morte em Momento de Peste, uma obra bastante trágica, bastante nebulosa, e muitos outros artistas vão também usar da peste e dessa temática com bastante afinco. Espero que tenha sido útil. Eu confesso que eu gostei muito de ter feito essa pesquisa, já que muita coisa eu não conhecia tão profundamente. E nesse momento foi bastante bacana para que todos nós pudéssemos compreender um pouco mais.
inclusive para como a nossa responsabilidade enquanto historiadores é tentar fazer com que a gente não repita no futuro. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenha sido legal para todos. Um forte abraço e até a próxima. Até.